Bom dia, hoje 14 de maio, quinta-feira, estamos dando início a mais uma reunião matinal. Por aqui o segmento, a parte toda política volta-se às tensões. Por quê? Ontem o governo perdeu por 2-1. Na parte da MP 664, ok, eles conseguiram a aprovação do texto base, mas em contrapartida eles acabaram perdendo principalmente pelo fator presidenciário. A pergunta que fica no ar é o seguinte, provavelmente a Dilma vai vetar essa parte do fator previdenciário, essas emendas do fator previdenciário. Mas a pergunta que fica é, eles fizeram isso, aliados que não são mais, da base, que provavelmente não são mais, e oposição, para que o governo Planalto ceda ou não? Acredito que seja isso, mais concessões, e a gente vê que o Planalto não está conseguindo governar, Quem está governando é o Levi e PMDB, talvez seja melhor dessa maneira. Falando agora sobre vendas no varejo, o resultado veio pior do que o esperado aqui no Brasil, saiu agora há pouco, às 9 horas da manhã, e na comparação mensal, março contra fevereiro, uma queda esperada era de 0,4%, veio 0,9%. E vale ressaltar que as vendas em fevereiro tiveram uma revisão para baixo também. Elas foram revisadas de uma queda de 0,1 para uma queda de 0,4. Depois a gente comenta na parte de empresas. O setor mais afetado, obviamente, foi de eletrônicos, eletrodomésticos, linha branca, linha marrom, e aí nesse caso, na ordem, Magazine Luiza, Via Varejo e também Pão de Açúcar, que tem um percentual ali de 25% das vendas na parte de linha branca e linha marrom. Nas bolsas lá fora operam em alta, mesmo com o PPI, a inflação ao produtor nos Estados Unidos, saiu agora às 9h30. A expectativa era de uma inflação ao produtor de 0,1, veio uma deflação de 0,4. O que quer dizer isso? Que as pessoas não estão consumindo. Então, a situação nos Estados Unidos não vem demonstrando uma economia mais forte como se esperava. Falava-se que era pontual, que olha, não, foi pontual, é a nevasca, tudo isso, e pelo visto, provavelmente não teremos um reajuste de juros por lá nesse ano. Pelo visto, as informações e os dados por lá têm vindo piores do que o esperado. Por isso que hoje o euro chegou a bater 1,14, Voltando aí, lembra que chegou perto da paridade e agora o euro apresentando uma melhora em relação aos Estados Unidos, em relação ao dólar, muito por conta de dados piores do que o esperado. Por aqui também, Quer dizer, o real acabou se apreciando em relação ao dólar muito por conta desses dados de coisa de 40 dias atrás, o primeiro payroll que veio pior do que as expectativas. Também saiu os pedidos de auxílio-desemprego e praticamente vieram em linha. O ponto foi só o PPI, essa inflação ao produtor, que veio deflação, por incrível que pareça. Hoje, atenção, também ainda tem o presidente do Banco Central, Mário Draghi, que falará às 11 horas. Petróleo operando em leve alta, principalmente pelo enfraquecimento da moeda norte-americana e também preocupações com as tensões no Iêmen. Agora eu passo para o Danilo Zanini para falar como é que abriu a bolsa aqui, dólar e oportunidades de investimento. Bom dia, Danilo. Bom dia, Celso. Bom dia, XP. Bom, Celso, a nossa bolsa iniciou aí esse pregão no campo positivo, refletindo as movimentações internacionais. Entretanto, quando saíram os dados do varejo ali, tivemos algumas confusões nas plataformas que disponibilizam e com isso o índice ficou neutro e depois que a gente viu que os dados vieram abaixo do esperado, a nossa bolsa cedeu e ficou ali no 0 a 0. Então o índice futuro que trabalhava na casa de 0,3% a 0,4% voltou e está trabalhando próximo à estabilidade. Já em relação ao dólar, o dólar abriu estável, posteriormente teve uma forte pressão vendedora e está trabalhando na casa de 0,7% de queda no início desse pregão. Vale ressaltar que ontem nós tivemos um dia neutro para o índice futuro, a gente teve uma desvalorização de 0,15%, enquanto o dólar fechou valorizando aí 0,53%. O posicionamento dos estrangeiros ontem no índice futuro, eles ficaram net compradores em 1.441 contratos, seguem com um saldo acumulado de 83.332 contratos e já em relação ao dólar tiveram uma atuação um pouquinho mais expressiva, a atuação eles ficaram net compradores em 19.670 contratos e seguem com um saldo acumulado comprador de 218.572 contratos. Vale ressaltar que ontem nós reduzimos uma posição que nós havíamos aberto aí na terça-feira. Nós iniciamos uma venda em Eletropaulo. A gente vendeu o papel a 14,59, o ativo bateu ontem aí a R$ 14,15, proporcionando 3% até o momento. Ajustem o stop para o ponto de entrada e a gente vai ficar de olho no nosso alvo. Seguimos aí com alguns papéis que chamam a nossa atenção para uma movimentação. Estamos comprados em Natura, vendidos em Ecor, comprados em Eletropaulo e vendidos em BVMF. Ok? Gostaria de desejar a todos um excelente dia e bons negócios.
Obrigado, Danilo. O fluxo aqui na casa ontem foi locais net vendedores em 56 milhões de reais. Destaques na compra para BR Malls, Goal, Natura, Pão de Açúcar e Petro 4. Na venda, Ambev, Bova 11, GGBR 4, Itaúsa e Vale 3. Nas duas pontas, Zering, Qualicorp, CSLC, CE 3, Tecnisa e Vivo 4. Os estrangeiros terminaram o dia net vendedores em 16 milhões de reais. Destaque na compra. Múltiplos, Sabesp, Cetip, BBRK3, Petro 4. Na venda, Brasil Foods, Itaú, JBS, Klabin 11 e Pão de Açúcar. Nas duas pontas, Braskem, Gol, IBR4, Pão de Açúcar e o GPA 3. Agora eu convido aqui o Caio Toledo para falar sobre commodities. Bom dia, Caio. Bom dia, Celso. Bom dia, XP. Vamos lá, pessoal, fazer um giro dentro das commodities, começando pelo milho. Ontem o indicador do milho acabou surpreendendo o mercado, veio abaixo, o pessoal achou que ficaria meio em linha, mas só reflete no maio, né? O maio já estava trabalhando com desvalorização, já era um pouco esperado, mas agora vai ficar nessa briga no 25 e 30. Agora vamos falar mais do setembro e do novembro. Pessoal, começam a perceber que os preços grandes começaram a comprar nessa faixa de 25, 24 e 90 o setembro. E também essa faixa de 25 e 89 aí o novembro. Estou acreditando que o pessoal já acredita que esse seja o fundo do ano, acredito que o dólar deve começar a subir agora e também os preços do milho devem começar a vir em linha. Se a gente olhar lá fora, os estoques vieram reduzidos, que puxam o milho lá fora em Chicago, e aqui nós estamos falando provavelmente numa safrinha menor, então o pessoal já começa a colocar isso no papel e ver que esses dados de 25 aí, no 25 seria um bom ponto para começar as recompras desse milho em setembro. Então vamos ficar atentos, a gente pode comprar alguma coisa aí, mas como ele está bem lateralizado, estou esperando algum ponto mais forte para passar a compra para vocês. Um 25,30 mais ou menos seria um ponto ideal para entrar numa compra. Abaixo, se estiver muito abaixo de 24,80, a gente pode entrar numa vendinha para tentar pegar aí o trade de R$1, R$1,50. Mas por enquanto, sem maiores informações, safrinha aqui indo muito bem, reduzido, mas indo muito bem. Lá fora, clima ajudando muito a safra norte-americana. Isso que me preocupa, pessoal. Indo tudo muito bem. Qualquer mudança, mesmo que seja pequena, pode afetar muito o mercado lá fora. Então, por enquanto, indo muito bem, o pessoal já precificando que vai ocorrer tudo bem. Mas podemos ter algum tropeço nesse meio de caminho. Isso pode fazer com que o milho varie muito lá fora. Isso pode fazer que dá aquela puxada, principalmente no milho novembro. Lembrando a todos, aquele call spread 28, 30, 50 ainda está valendo, então se alguém quiser me procura, a gente faz essa operação bem legal, 3,19 de ratio, ainda vale muito. Nós estamos falando no call spread para novembro, é uma operação bem legal, saiu bastante lotes aqui na casa. Falando também do café, pessoal, café, informações totalmente desencontradas, IBGE fala em safra na faixa de 42, Volcafé fala em 51, o SDA fala em 52, Conab ia divulgar amanhã dados sobre a safra de café, já mudou para dia 8/6, então cada um puxando para um lado, lá fora puxando um lado mais pessimista para preço, aqui dentro tentando segurar o preço, então informações totalmente desencontradas. O pessoal especula sobre clima ainda, falando se tivemos algo em geados, mas acho muito improvável. Podemos ver o café piorando a qualidade, fazendo que o preço aumente, mas ainda é muito cedo, pessoal, ainda somente na especulação. Vamos ficar ali tentando tradear 4 pontos, apenas day trades, como eu sempre faço com vocês. Pontos que eu estou marcando é um 69,50 para a gente estar numa compra. Esse ponto seria legal porque dá um upside até a faixa ali de 1,85, estamos falando de 15 pontos de trade, então é um trade que seria um pouco mais longo. E para baixo, se perder essa faixa de 1,65, tentar algo rápido até a faixa de 1,61, 1,58 no máximo. Acho que 1,58 já está colocado pelo mercado que isso seria o suporte. Abaixo disso, só se tivesse alguma informação muito relevante, alguma mudança muito impactante no mercado. Então, por enquanto, acho que esse 1,58 deve ser sim o suporte do café esse ano. Então, ficar atentos a trades no café. Por enquanto, lá fora em Nova York, bem andando de lado. Vamos esperar esse 1,6950 aqui dentro. Falando por último sobre o boi gordo, ainda aquela briga entre frigorífico e pecuarista tem se mantido. A gente olhou o indicador caindo ontem, então o maio até vai refletir isso. Eu, na minha visão, estou achando que esse maio deve ir até a faixa de 145. Acho que ali é o piso do maio e junho. Acho que os dois vão ficar muito em linha, acho que mais de um vão começar a andar bem no 0 a 0. O que eu estou esperando agora é o outubro. Então,
Eu acho que agora deve aumentar um pouco do volume de boi a pasto, então deve dar uma pressão na cotação da arroba, mas isso deve cair pouco até o 145, e acho que ali a gente tem que já olhar já para outubro para tentar comprar outubro para poder fazer uma compra de um upside bom. Eu estou ainda trabalhando na faixa de 165, 170 para outubro, então um patamar alto, desde quando eu tenho falado muito nesses valores. Eu estou acreditando em demanda melhor para o segundo semestre, tanto interna quanto externa, quanto a oferta ainda reduzida, mesmo com o confinamento aumentando. Mas sigo otimista para preço para o boi gordo do segundo semestre. Então, ficar atentos, compra no outubro ali na faixa de 150. Aqui no maio, vamos ver se perder aquele 146,50, vale um trade rápido de 1,50 até o 145. Abaixo disso, eu acho muito improvável, por enquanto, olhando o mercado no todo, ok? Bom, pessoal, da minha parte é só isso. Desejo a todos um excelente dia e volto com você, Celso. Obrigado, Caio. Falando agora de resultados, o Banco do Brasil reportou um resultado em linha com as expectativas na parte de lucro líquido, um retorno sobre patrimônio líquido abaixo. O mercado esperava na casa de 15,3% de retorno sobre patrimônio, veio 14,5%. O que destaca no lado negativo, provisão, PDD, provisão para devedores duvidosos, que no trimestre, né, comparação anual, primeiro trimestre de 2015 com o primeiro trimestre de 2014, subiu impressionante 43%. E do quarto trimestre de 2014 para primeiro trimestre desse ano, subiu 15,3%. Então isso é ruim, né? O banco negocia um múltiplo de 90% do patrimônio, né? 0,9% do patrimônio líquido, tem que negociar mesmo, ele estaria muito bem precificado. Por quê? Porque ele entrega um retorno sobre patrimônio de 14,5%. Taxa de juros aí podendo atingir 14%. Qual o risco que alguém vai tomar muito próximo a ter um retorno de Selic? Então, quer dizer, não vale a pena esse risco, a gente não recomenda exposição, segue não recomendando exposição, a gente continua preferindo o setor de bancos, mas via Itaú, né? Vale destacar que o spread financeiro nem cresceu muito, deveria crescer, e eles estão focados agora em consignado e imobiliário, como o próprio Bradesco e Itaú vem fazendo por conta de um risco menor. A gente não recomenda, segue não recomendando exposição a Banco do Brasil. Vale destaque ainda que, como eu falei, vendas no varejo, pior do que o esperado, impacta negativamente Magazine Luiza, Via Varejo e um pedaço também de Pão de Açúcar. Uma gestora, né, falando de Petrobras, uma gestora aqui de São Paulo, a Ibiúna Investimentos, ela entrou na CVM com pedido de adiamento ou interrupção do curso, né, do prazo para a realização da Assembleia Extraordinária da Petrobras. Ela acredita que tenha que se pagar dividendo para as PNs mesmo com prejuízo. Por que isso? Eles vão usar, acredito eu, que eles vão usar o que aconteceu com a Eletrobras. A Eletrobras, durante alguns anos, né, a maioria dos anos, ela vem reportando prejuízos. E mesmo assim, a Elet 6, PNB, paga-se dividendos utilizando a reserva de lucros, né? Porque na Eletrobras, na Elet 6, tem uma cláusula no estatuto que ela é obrigada a pagar dividendos mesmo que dê prejuízo, 6% do capital social. Eles querem utilizar isso, acredito eu novamente, para a Petrobras pague através da reserva de lucros. A empresa obviamente não quer pagar para não prejudicar ainda mais o seu combalido caixa. Resultados amanhã à noite e a expectativa é de que a dívida líquida sobre EBITDA, resultado operacional, tenha superado 5 vezes. Esse é o grande ponto e essa é a grande dificuldade para a companhia. A Vale, numa teleconferência, numa participação, né, numa apresentação em Singapura, reafirmou que a meta é entregar uma expansão ali de capacidade para 450 milhões de toneladas. Hoje ela tem 330 milhões de toneladas. Mesmo com esse cenário, a Vale está reafirmando isso. Quer dizer, então é difícil também ver o minério apresentando uma forte alta aí no curto, médio prazo. Vale destaque agora, por último, de aluguel. Destaques ontem, segue Hering, Odontoprev, ODPV 3, Magazine Luiza, Mglu 3, destaque pelas vendas no varejo, e Vale 3. Hering é o destaque, foi o maior destaque ontem, teve um recall, muita gente pegando ativos holders e vendendo, ainda segue aí bastante pressionada. Segue na lista Magazine Luiza com uma posição short sobre o free float de 13%, mas os resultados no varejo foram muito ruins, a gente já vem falando isso. Magazine Luiza deve continuar sofrendo aí o ativo. Pode ser que um dia ou outro tenha um squeeze, mas por fundamento segue sofrendo com esse cenário macro muito ruim, vendas no varejo vindo bem piores do que o esperado e o revisado de fevereiro também muito ruim. Um excelente dia a todos, nos vemos novamente a partir das 11h35 no nosso programa UFC. Um abraço e até lá.